Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos à aula de número 177, onde hoje nós vamos estar falando de reações em hidrocarbonetos, tema substituição. Eu sou o professor Emerson Gonçalves e vou estar conduzindo a aula de número 177 com vocês. Pessoal, antes de darmos prosseguimento, vamos a um rápido recadinho aqui. Se você não é inscrito no Help Química, se inscreva-se em nosso canal, clica no sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Tudo que for colocado no Help Química, você fica sabendo em primeira mão e é totalmente gratuito. Beleza? Dado o recado, então vamos começar a nossa aula propriamente dita, onde que hoje, nessa aula de 177, irei falar de reação de substituição. Então, pessoal, para nós começarmos a falar de reação de substituição, olha só, quando ela vai ocorrer? É a primeira pergunta que a gente deve fazer. Então, galera, uma reação de substituição, ela vai ocorrer quando em um composto orgânico, um de seus grupamentos forem alterado, forem substituído por outro grupamento orgânico. Toda reação de substituição em compostos orgânicos, ela segue o seguinte esquema geral, que é representado por essas letras aqui. Beleza? Então, sempre que tiver uma reação de substituição, haverá esses termos aqui como um todo. Ora, professor, mas o que cada um desses termos aqui, eles significam? Eles significam o seguinte, esse NU corresponde para nós o chamado nucleófilo, beleza? Esse RGA é o chamado eletrófilo, tranquilo? Aí, o nucleófilo e o eletrófilo, eles vão existir no lado dos reagentes da nossa reação. No lado dos produtos, vai estar presente o RNU, que é o chamado de substrato, e o GA, que é o chamado grupo abandonador. Beleza, pessoal? Esse esqueminha aqui, eu peguei ele no livro do Solomons, beleza? Nona edição de Química Orgânica. Muito bem. Dado aqui o esquema geral da reação de substituição, vamos agora ver a aplicação dessa reação propriamente dita. Então, olha só, temos o seguinte. Aliás, melhor, esqueci antes, temos que falar das características de cada um desses grupos. Vamos lá. Os nucleófilos são os grupos que vão ganhar elétrons, eles recebem os elétrons, beleza? Os eletrófilos são grupos que atacam átomos com caráter positivo, ou seja, pouco eletronegativo, que contém só um próton, como o caso do H+, beleza? Então, os eletrófilos, né, eles vão atacar esses grupos com caráteres positivos. E os grupos abandonadores, eles são átomos com grande eletronegatividade. Então, lembra que quando nós falamos de eletronegatividade, essa fileirinha aqui, com a principal eletronegatividade, com os principais átomos mais eletronegativos, ela deve vir quase que automaticamente em nossa cabeça. Beleza? Então, galera, agora sim, vamos ver aqui alguns tipos de reação de substituição, começando pela halogenação. Então, a halogenação, galera, é um tipo de substituição que vai ocorrer em compostos orgânicos do tipo alcanos, beleza? Nesse caso, nessa substituição, um dos hidrogênios do alcano vai ser substituído por um grupo X, por um halogênio, que nesse caso será ou o flúor, ou o cloro, ou o bromo, ou o iodo, beleza? Então, a halogenação vai ocorrer com um desses grupamentos aqui. E possui, então, galera, um esquema geral do tipo. Tenho aqui um alcano qualquer reagindo com um halogênio. Esse halogênio, um vai ser agregado à nossa molécula e o outro vai estar liberando o HX. Vocês devem estar assim, professor, mas isso não parece nada com aquele esquema geral que você passou no começo da aula. Então vamos voltar aqui. Olha só como era o nosso esqueminha geral. Temos um nucleófilo, temos um bom eletrófilo, beleza? Vamos gerar um substrato e um grupo abandonador. Agora olha o esquema geral aqui da nossa halogenação.
temos aqui um nucleófilo, temos aqui um eletrófilo, beleza? Um dos grupos abandonadores é um halogênio, que está agregado aqui ao o hidrogênio que estava antes nesse alcano, beleza? E aqui desse outro lado eu tenho um substrato. Ah, que legal, agora fez sentido. Fez sentido, não fez? Vai fazer mais sentido ainda quando der um exemplozinho. Então, olha só, temos aqui um grupinho, beleza? Esse grupo aqui, que vai agir como um bom grupo abandonador, ataca esse cara aqui. Esse grupo se agrega à molécula, beleza? E nós temos então aqui a substituição ocorrendo, beleza? Sempre respeitando grupo abandonador, um eletrófilo, um substrato, um eletrófilo e um bom grupo abandonador aqui no nosso esquema, beleza? Vamos ver outro exemplo? Então, olha só, temos aqui outros dois tipos de reação de substituição, que é a nitração e a sulfonação. Respectivamente, nitração e sulfonação acontece com ácido nítrico e com ácido sulfúrico. Então, por exemplo, no caso aqui da nitração, eu tenho um alcano qualquer, beleza? Reagindo com ácido nítrico, dando esses grupos aqui com a formação de água. Como, por exemplo, tenho aqui um alcano qualquer reagindo com ácido nítrico, dando o meu substrato e formando água, beleza? E no caso aqui da sulfonação, acontece de maneira semelhante, onde nós temos um alcano qualquer reagindo com ácido sulfúrico, dando o substrato e a água aqui do nosso lado, beleza? Conforme o esquema é semelhante ao que está aqui em cima. Então, nitração e sulfonação são esquemas muito semelhantes, galera, com a halogenação, beleza? Então, eles são esquemas muito parecidos aqui em nossas reações de substituição. Então, galera, um outro tipo de reação de substituição é uma reação para a formação de álcool. A reação de formação de álcool, uma substituição que vai formar um álcool, ela vai ocorrer da seguinte maneira. Quando você tiver um haleto de alquila reagindo com água. Professor, o que é um haleto de alquila? Haleto de alquila, pessoal, é quando você tem um haleto orgânico, ou seja, você tem algum grupo da família 7A na tabela periódica agregado a uma molécula orgânica, beleza? Então aqui, olhando pelo esquema geral, peguei aqui um haleto de bromo, beleza? Um haleto de alquila de bromo. Ele vai estar reagindo com água, certo? O OH da água é agregado na nossa molécula orgânica, formando então o álcool, certo? E o grupo abandonador aqui, ele captura esse hidrogênio aqui, formando um ácido de haleto, beleza? Ou um hidrácido, certo? Como for melhor para vocês. E aí, aqui no nosso esqueminha, então, nós temos aqui o exemplo, temos aqui uma molécula orgânica qualquer, justo que é um haleto de alquila. Temos aqui o halogênio e temos aqui o grupo alquila na nossa molécula orgânica. Tá, então, reagindo aqui com a água, formando, então, o álcool e liberando um hidrácido, beleza? Um ácido que tem uma característica de um haleto orgânico. Tranquilo, tranquilo, moçada? Então tá bom. Essa foi a nossa aula de reação de substituição. Continue aqui na sequência, que na próxima aula nós veremos reações no anel de benzeno. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!